Olá a todos. Hoje eu vou ler e comentar Provérbios de 1 até 4. Então começamos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e disciplina, para entender declarações profundas, para obter a disciplina que dá entendimento, justiça, com bom crédito, bom critério e retidão, para dar prudência aos inexperientes, para dar conhecimento e raciocínio aos jovens. O sábio escuta e assimila mais instrução. O homem que tem entendimento obtém orientação perita. Para entender os provérbios e declarações intrigantes, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Então aqui está explicado, não? Para entender os provérbios e declarações integrantes, as palavras dos sábios e seus enigmas. No sentido, essa é uma leitura que faz a gente entender, poder praticamente escolher melhor entre o bem e o mal. Entender principalmente como é o coração do malvado e o coração do bom. A Bíblia, ela explica como os malvados pensam, como os malvados agem, como é o mal e como é o bem. Então daí você tem a opção, a possibilidade de poder discernir, poder escolher o caminho a seguir e ter mais sabedoria. O temor o temor no caso aqui, Jeová, eu falo no caso sol. Para mim significa sol, né? Então eu coloco o temor do sol é o princípio do conhecimento. Apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Escute, meu filho, a disciplina do seu pai e não abandone a instrução de sua mãe, pois são uma linda coroa de flores para a sua cabeça e um belo adorno para o seu pescoço. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não se deixe levar por eles. Se disserem, venha conosco, vamos armar uma emboscada para derramar sangue. Fiquemos escondidos à espera de vítimas inocentes só para nos divertir. Esse tipo de coisa, né? Olha, fiquemos escondidos à espera de vítimas inocentes só para nos divertir. Os malvados não vão dizer isso, não vão dizer isso, diz o coração deles. Eles vão dizer outras coisas para te atrair, coisas bonitas, amizades, alegria, divertimento, mas no coração deles eles falam isso. Então é uma leitura do coração do malvado. Vamos devorá-los vivos, né? Como faz a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Vamos tomar todos os seus preciosos tesouros, encheremos nossas casas com despojo. Você deveria se juntar a nós e todos os repartiremos por igual que roubarmos. Não vá atrás deles, meu filho. Mantenha seus pés longe do caminho deles, pois os pés deles correm para fazer o mal. Eles se apressam para derramar sangue. Com certeza é inútil estender uma rede quando o pássaro está olhando. É por isso que eles ficam de emboscada para derramar sangue. Então, por que ficam de emboscada? Aquela situação, né? Por exemplo, os negociantes dizem, né? Tem um ditado entre os negociantes que dizem assim, que o segredo a alma do negócio é você ter um segredo, saber uma coisa que ninguém sabe. Então, praticamente, o comprador ele não sabe um segredo que o comerciante sabe. Que em vez de se o comerciante fosse falar para o comprador não comprava aquela coisa. Mas isso aí, quando o comerciante ele tem interesse em ganhar muito dinheiro, ele vendeu uma coisa de pouco valor, dizendo que é uma coisa de muito valor. Então isso aí é por isso que eles ficam na emboscada para derramar sangue, porque com certeza é inútil estender uma rede quando o pássaro está olhando. Então praticamente é isso. Ficam escondidos para ativar a vida de outros. Eles são os caminhos dos que procuram lucro desonesto. Esses são os caminhos dos que procuram lucro desonesto, que acaba tirando a vida dos que obtêm. A verdadeira sabedoria grita nas ruas, ergue suas vozes nas praças.
como a sabedoria grita nas ruas, ergue as suas vozes nas praças, porque tudo tem a ver com sabedoria. Por exemplo, veja, a figura de Adão, que é praticamente a imagem de Deus, ele está em toda a natureza, né? Nas ruas, porque as ruas são feitas, as estradas são feitas de terra, que é a cor de Adão, né? A cor dos cabelos de Adão, etc., dos olhos de Adão, porque Adão foi feito através do barro, então todos os pelos dele, os olhos dele são marrom, né? Mas acontece que, claramente, quando ele foi, digamos assim, transfigurado, que ele se transformou em uma luz, então você pode até simbolizar como se fosse de ficar azul o olho dele, azuis, né? Mas de origem são marrom, porque é a cor da terra, da pó. Então, a verdadeira sabedoria grita nas ruas, ergue sua voz nas praças, chama na esquina, nas ruas movimentadas, na entrada dos portões da cidade. Ela diz: até quando vocês inexperientes amarão a experiência? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos odiarão o conhecimento? Porque até quando vocês inexperientes amarão a inexperiência? Porque a pessoa que não lê a Bíblia, que não busca sabedoria, que a Bíblia diz que são como pepitas de ouro, vale mais do que os diamantes. Então, se ele não vai procurar, é porque ele ama a inexperiência. Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês zombadores ficarão com as pessoas malvadas? Gostarão de ficar no meio deles? Até quando vocês tolos odiarão o conhecimento? Acatem a minha repreensão, então derramarei o meu espírito em seu benefício. Vou fazer conhecer minhas palavras, vou fazê-los conhecer minhas palavras através da Bíblia. Eu chamei, mas vocês negaram ouvir. Estendi a mão, mas ninguém me deu atenção. Vocês desconsideraram todos os meus conselhos e rejeitaram a minha repreensão. Por isso vou rir da sua desgraça. Até Deus ri da nossa desgraça, né? Entende? Mas ele ri através dos outros. E isso às vezes é uma punição. Às vezes pode ser uma punição para nós. Por exemplo, o que diz de karma, né? Vou zombar quando acontecer aquilo que vocês temem. Quando aquilo que vocês temem vier como uma tempestade e a sua desgraça chegar como um vendaval, quando vierem sobre vocês aflição e dificuldades, naquele tempo eles me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão ansiosamente por mim, mas não me chamarão, não me acharão. Porque odiaram o conhecimento, não quiseram temer Jeová. Então, por exemplo, naquele tempo, eles me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão ansiosamente por mim, mas não me acharão. Isso aí ele está se referindo às rezas que as pessoas fazem e não vem atendida, né? Não vem atendida a sabedoria que ela busca e não encontra. Porque odiaram o conhecimento e não quiseram temer ao sol. Ao sol, eu digo aqui ao sol, porque o sol é uma representação, né, mais e mais real do que a palavra Jeová. Porque a palavra Jeová é uma palavra concebida pela mente humana. Em vez do sol não foi concebido por nenhuma mente humana. O sol foi concebido diretamente por Deus. Então o sol representa muito melhor Deus do que qualquer palavra humana. Não aceitaram os meus conselhos. Eles desconsideraram todas as minhas repreensões. Portanto, sofrerão as consequências do seu proceder e ficarão empaturados com os seus próprios planos. Pois a rebeldia dos inexperientes os matará, e a despreocupação dos tolos os destruirá. Mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo sem temer nenhuma calamidade. Então, esse aqui é o Salmo, é o Provérbio 1, né? Então, nós vamos ler os 4 primeiros provérbios. Então, praticamente, andamos para os Provérbios 2. Está aqui, Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinando o seu coração ao discernimento. Além disso, se você chamar pelo entendimento e erguer a voz
pedindo em discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscar como os tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová, no caso, temer ao sol. Se você persistir em procurar essas coisas como a prata, é continuar a buscá-las como tesouros escondidos. Mas para isso a pessoa tem que saber, tem que perceber o valor dessas informações, o valor dado do discernimento. Quando você começar a entender quanto é importante, quanto é valioso esse discernimento, essa sabedoria que te pode mudar completamente a vida, você começa a buscar como se fosse prata, como se fosse tesouros escondidos. Então você entenderá o que significa temer ao sol e achará o conhecimento do sol, pois o sol é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos, é um escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho do que lhes são leais. Assim você entenderá o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá para salvá-lo do mau caminho. Então, quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará e o entendimento o protegerá para salvá-lo do mau caminho. Então essa que é o grande ganho, é você ser salvo do mau caminho, ser salvo do passarinheiro, do homem malvado, das maldições das pessoas que te cercam de se aproveitar dos outros por dinheiro ou por outras coisas, ou enganação, essas coisas que tem muito no mundo, principalmente no nosso mundo que é capitalista, né? Para salvá-los do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão, dos que alegram em fazer o mal e se agradam de coisas más e perversas. Aqui dos alegres que fizeram mal e agradam das coisas más e perversas. Aqui está indicando, está lendo o coração do malvado, né? A Bíblia ela mostra como é o coração do malvado. Aquele cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral, que abandona o companheiro da sua juventude. Que abandona o companheiro da sua juventude. Isso é o que acontece hoje em muitos matrimônios. Pessoas que vão lá, fazem um juramento, querem fazer uma família e depois, a primeiro problema, acabam com a família. Você tem que entender que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas eu quero dizer, não só o matrimônio, mas também a amizade, também o negócio. Tudo tem que ser assim. Você veja a Amazon. A Amazon é um negócio mundial, a Amazon, que o que eles têm? Eles preservam o cliente, eles confiam no cliente, fazem coisas para o cliente, cativam o cliente, porque eles não querem perder aquele cliente. Então a mesma coisa quando você casa com uma pessoa, quando você tem uma amizade, quando você faz um negócio, você tem que continuar, tem que achar um jeito, um jeito de continuar aquela coisa até o fim, entende? Porque foi é aquilo que está escrito na Bíblia, o que Deus uniu, o homem não separa, tá? E que abandona o companheiro da sua juventude, esquece o pacto com o seu Deus. Pois a casa da mulher imoral conduz à morte, e seus caminhos aos impotentes da morte. Ninguém que se envolve com ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, eles serão eliminados da terra e os traiçoeiros arrancados dela. Então aqui está escrito, por isso siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos. Por exemplo, quando você vê uma pessoa de bem, você pergunta, o que uma pessoa de bem faria no meu lugar nessa situação?
e faz aquilo que é. Então, segue o caminho da bem. Mantenha as veredas dos justos. Mantenha fazendo as coisas, como eu, por exemplo, insistir em ler a Bíblia continuamente, porque eu sei que me fará bem, né? Então, nas veredas dos justos, né? Então, esse foi o Salmo 2. Vamos ver o Provérbio 2. São 4 provérbios para ler, né? Esse é o Provérbios 2. Vamos ver agora o terceiro provérbio. Provérbio 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração obedeça os meus mandamentos, porque eles lhe acrescentarão muitos dias e anos de vida e paz. Seu amor leal e a fidelidade não abandonem. Que o amor leal e a fidelidade não abandonem. Coloque-os em volta do pescoço. Escreva-os com tábua no seu coração. Então você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Jeová, aos olhos de Deus, do sol e dos homens. Então, praticamente, o que está querendo dizer? Quando ele diz, coloque em volta do pescoço, escreva na tábua do seu coração. Os hebreus, os judeus, no caso, eu tenho descendência judaica, por isso uso aqui essa kippah. Então, por exemplo, os judeus, eles levam tão a sério isso que colocam realmente uma tábua no peito e colocam uma coisa em volta do pescoço. Eles levam tão a sério essa coisa. Então você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confie em Jeová de todo o seu coração. Em Jeová não, confie no sol de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então, lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele mesmo endireitará as suas veredas. Você não precisa endireitar. É só reconhecer em cada coisa que automaticamente você vai ser endireitado nos seus caminhos justos. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Tema ao sol e afaste-se do mal. Isso é uma cura para o seu corpo e revigoramento para os seus ossos. Honre ao sol com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. Isso aí que eu quero dizer. Honre ao sol com todas as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as colheitas. Você pode fazer o bem dando 10% para quem precisa. Você não precisa dar o 10% das suas rendas para a igreja ou para uma congregação. Você pode, considerando o sol como teu criador e não Deus ou Jeová ou Javé, etc., de uma religião qualquer, você pode fazer o bem por conta própria, colaborando com associações, com coisas internacionais, etc. Então os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus tanques de vinho novo transbordarão. Meu filho, não rejeita a disciplina do sol, e não abomine sua repreensão, pois o sol repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com o filho querido. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. Ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, e obtê-la é melhor do que qualquer ouro. Veja só, ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, e obtê-la é melhor do que obter ouro. Então, ler essas coisas é importante. Ela é mais preciosa do que os corais, nada do que você deseja pode se comparar a ela. Na sua mão direita dá vida longa, na esquerda riquezas e glórias. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são pacíficas. Ela é a árvore de vida para os que se apegam a ela, e aos que agarram são considerados felizes. O sol lançou os alicerces da terra com sabedoria, estabeleceu firmemente os céus com discernimento. Pelo seu conhecimento, as águas profundas se partiram, e as nuvens destilaram orvalho. Meu filho, não perca essas coisas de vista. Resguarde a sabedoria prática e o raciocínio. Eles lhe darão vida. Eles serão um adorno para o seu pescoço. Assim você andará em segurança no seu caminho, e o seu pé nunca tropeçará. Quando você se deitar, não terá medo. Você se deitará e o seu sono será agradável.
Você não terá medo de nenhum terror repentino, nem da tempestade que está vindo sobre os maus, pois o sol será sua fonte de confiança. Ele protegerá o seu pé da armadilha. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver no seu alcance ajudar. Não diga ao seu próximo, vá embora, volta depois, eu lhe darei algo amanhã. Se você pode dar algo agora. Não planeje prejudicar o seu próximo que mora ao seu lado e confia em você. Não planeje prejudicar o seu próximo que mora ao seu lado e confia em você. Isso aí está falando também um raciocínio dos malvados. Ele planeja prejudicar o seu próximo que mora ao seu lado e confia em você. Não entre em conflito com um homem sem motivos, se ele não lhe fez nada de mal. Não fique com inveja do homem violento. Então, não entre em conflito com um homem sem motivo. Então, os maus entram em conflito sem motivo. Não fique com inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Mas por que a pessoa fica com inveja do homem violento? Porque atrai, eles parecem mais felizes, parecem se divertir, etc. Mas isso aí tudo é um engano. Pois o sol detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. A maldição do sol está sobre a casa dos maus, mas ele abençoa o lar dos justos. Pois ele zomba dos zombadores, mas mostra favor aos mansos. Os sábios herdarão a honra, mas os tolos exaltam a desonra. Vamos ver o provérbio 4. Provérbio 4. Escutem, meus filhos, a disciplina de um pai. Prestem atenção para obter entendimento, pois lhes darei boa instrução. Não abandonem os meus ensinamentos. Veja, não abandonem os meus ensinamentos. Quantos uma vez eram judeus como a minha família? Eles liam as Bíblias, eram abraçados à Bíblia e conheciam todas as Escrituras, e depois, com o tempo, perderam a sua identidade e ficaram católicos, e os católicos até não praticantes, perdendo toda a sabedoria e a habitude de aproximar a leitura da Bíblia e as coisas importantes. Depois vem a calamidade, e a calamidade é uma forma que Deus tem para aproximar as pessoas. Com a calamidade, Ele quer aproximar as pessoas da sua palavra. Eu fui um bom filho para meu pai, eu filho de minha mãe, que minha mãe amava muito. Ele me ensinava, dizendo que seu coração se apegue às minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria. E além de tudo, você pode adquira entendimento. Preze-a muito, ela o enaltecerá. Se você abraçar, ela o honrará. Porá à sua cabeça uma linda guirlanda. Adornará você como uma coroa de beleza. Escute, meu filho, e aceite minhas declarações, e os anos da sua vida serão muitos. Vou instruí-lo no caminho da sabedoria, vou conduzi-lo nas vias da retidão. Ao andar, nada atrapalhar seus passos, e você vai correr, se você correr, não tropeçará. Apegue-se à disciplina, não a largue. Resguarde-a, pois ela significa a sua vida. Não entrem na vereda dos maus, e não andem no caminho dos perversos. Evite-os, e não passe por ele. Afaste-se dele e siga em frente, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o que é mal. Perdem o sono e não fazem alguém cair. Isso é como pensa o mal. O mal pensa assim, perde o sono se não faz alguém cair. O bom pensa assim, perde o sono se não faz alguém se levantar. O mal é o contrário, porque ele está ali. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que enganar aquela pessoa para conseguir ficar rico. E daí ela arquiteta uma coisa, você não consegue dormir se não arquiteta uma coisa para enganar a pessoa, né?
Aqueles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Os justos, eles não vêm reconhecido no início, falam mal deles, tudo, mas devagarzinho eles vão se afirmando como a luz brilhante de cada manhã. O caminho dos maus é como a escuridão, eles nem sabem o que eu faz tropeçar. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, escute atentamente as minhas declarações. Não perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois elas são para aqueles que as encontram. São vida para aqueles que as encontram, e a saúde para todo o seu corpo. Proteja, acima de tudo, o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a mentira, e ponha longe de você as palavras falsas. Então, afaste de você a mentira, e ponha longe de você as palavras falsas. Então, ser claro, ser verdadeiro, espremer-se ao máximo para ser verdadeiro nas palavras, ações e pensamentos. Mesmo que as coisas venham contra você, elas vêm contra você e depois a coisa muda, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que você esteja perdendo, mas na realidade está ganhando. Seus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, deve fixar o olhar diretamente na sua frente. Torne plana a vereda para os seus pés e todos os seus caminhos serão seguros. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés do que é mal. Então eu agradeço a todos vocês. Eu tenho um grupo WhatsApp que se chama Itálicos Brasilianos Fraternitas. Se alguém quer se inscrever nesse grupo, é só entrar em contato no privado comigo, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima.